Métrica, indicador, OKR, KPI. Meu Deus, que sopa de letrinha, né? O que é isso? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual que é a diferença entre esses termos, tá? Porque eles parecem ser a mesma coisa, tá? Parece falar sobre a mesma coisa, mas na realidade eles não são. E é muito importante, se você trabalha com dados ou quer começar a trabalhar com dados, aprender esse conceito aqui fundamental, tá bom? Para desenvolver boas análises. Então fica comigo nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar direitinho qual é a diferença entre esses termos aqui. E antes de mais nada, eu sou Tom Silva, especialista em Business Intelligence e análise de dados, e o meu objetivo com esse canal aqui é te ajudar a começar a dar os seus primeiros passos aí na área de dados, né? E começar a trabalhar aí com as ferramentas como Power BI, Excel e SQL. Então, se você curtir esse conteúdo aqui, não esquece de dar um gostei aí no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos. Bora lá. O que é métrica, né? Primeiro, né? A gente vai falar aqui o que são métricas, indicadores e OKRs, né? OKRs, métricas, indicadores e OKRs. E para você entender aqui um pouco do motivo que eu quis gravar esse vídeo, é porque normalmente, se você já trabalha com algum tipo de relatório, se você já trabalha, já está envolvido em algum nível, né, com relatórios, dashboards, né, você já se deparou alguma vez com algum desses termos aqui. E é muito comum no mercado as pessoas falarem esses termos assim a esmo, né, sem saber exatamente qual é o significado desse termo lá, no contexto real da coisa, né? Então tem muita gente que chama métrica de indicador, indicador de métrica, de KPI. Então provavelmente você já ouviu falar e você já deve ter falado muitos desses termos aqui sem saber exatamente o que eles são. Vou te explicar aqui qual que é a diferença, porque quando você entende essa diferença desses termos, você consegue de fato entregar nos seus relatórios, nos seus dashboards, uma análise mais robusta para quem for consumir os dados, tá certo? Então vamos começar aqui explicando sobre o que é métrica. O que é uma métrica? Coloquei uma definição aqui, um resumo, para você entender que é o seguinte. A métrica ela é uma medida quantitativa usada para monitorar um aspecto específico de um desempenho ou operação. Né? Nossa, o que é isso? Basicamente, em resumo, a métrica é um número. É um número agrupado. E normalmente esse número, ele é um número isolado, ele não tem nenhum tipo de contexto estratégico, né? Você não consegue saber se aquele número é um número bom ou é um número ruim. Normalmente as métricas soltas, né, as métricas sozinhas, elas não querem dizer muita coisa, tá? Elas não entregam muito valor no relatório. Qual o exemplo de métricas, né? Faturamento é um exemplo de métrica, como eu coloquei aqui nesse card, ó. Faturamento. O número de vendas é outro exemplo. A, sei lá, quantidade de entregas feitas, se você estiver falando de um relatório de logística. Número de contratações, caso você esteja falando de um relatório de RH. Enfim, são os big numbers que nós chamamos, né? São os grandes números que são importantes, precisam estar presentes no relatório, mas eles sozinhos não querem dizer muita coisa, né? Por exemplo, se você olhar para esse número aqui de faturamento, a empresa faturou 141 milhões 410 mil. É um número relevante? A gente não consegue saber, né? Porque é um número solto. Então, uma métrica sozinha não explica muita coisa, mas ela é importante porque ela é o primeiro passo para uma análise, tá? Lembra bem disso. A métrica é o primeiro passo para uma análise. E um conjunto de métricas vai te entregar o que nós chamamos de indicadores, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a métrica ela é geralmente neutra, isolada ali, né? E sem contexto estratégico, tá certo? O indicador, ou KPI, né? Que muita gente fala, qual que é o meu KPI, é o meu KPI, né? Normalmente, isso daí no mercado, as pessoas confundem muito, né? Métrica com indicador, com KPI. Às vezes a pessoa está se referindo a uma métrica, mas ela está falando de um KPI. E vice-versa, tá? E o que é um KPI, na realidade, um indicador? É um conjunto de métricas que combina, né? Que, combinadas ali, vão ganhar uma relevância estratégica. E normalmente elas são usadas para avaliar o desempenho de alguma coisa, né, em relação a um objetivo, a uma meta, alguma coisa do tipo. Como, por exemplo, ó, coloquei alguns exemplos aqui para você. A taxa de conversão de leads, receita mensal recorrente, né, que é o RMR, o ROI, que é o retorno sobre o investimento feito, turnover, que é uma métrica importante de rotatividade dentro do RH, né, para saber quantas pessoas eu estou demitindo e quantas pessoas eu estou contratando, então também é importante. Então, tudo isso daqui são KPIs. O que é o KPI, né? É uma sigla para Key Performance Indicators, né? Ou indicadores de chave de performance. Então, veja, normalmente, o indicador, né, o KPI, ele vai estar relacionado a uma ou mais métricas.
Então, por exemplo, para a gente calcular a taxa de conversão de leads, por exemplo, eu tenho que saber quantos leads eu capturei e quantas vendas eu fiz, por exemplo, para saber quantos leads que eu capturei estão sendo convertidos em vendas. Percebe? Eu tive que juntar duas métricas aqui para gerar um KPI, para gerar um indicador. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o ROI. Eu preciso saber quanto eu investi e quanto eu tive de retorno. São duas métricas. Putz, eu vendi 10 mil e eu tive que investir 5 mil. Isso vai gerar um indicador para mim, que é o ROI, Return on Investments, né? O retorno sobre investimento, para saber se aquele investimento que eu estou fazendo está sendo relevante ou não. Olha um outro exemplo aqui, ó, naqueles mesmos cards que eu coloquei aqui no exemplo anterior, sobre faturamento e número de vendas. O número sozinho não te entrega muita coisa, mas quando você coloca uma comparação, por exemplo, aqui, ó, versus o ano anterior, ou seja, é uma análise de year over year, né, ou ano sobre ano, aqui eu estou mostrando que esses 141 milhões representa um crescimento de 12,9% sobre o ano anterior. Então, esse ano, imagina que a gente está falando de 2025, né? Então, esse ano de 2025, eu vendi 141 milhões, que representa um crescimento de 12,9% em relação ao ano anterior, que é 2024. O mesmo aqui no número de vendas. Então, esse percentual aqui, ele já te indica alguma coisa. Ele já te fala se essa métrica aqui, ela tá boa ou ela tá ruim. Isso é importante, tá? Muito importante. Porque na hora de você construir os seus relatórios, você não vai só é, olhar para a métrica sozinha, né? Sempre vai trazer uma métrica acompanhada de um indicador, tá? E, de novo, o indicador ele precisa estar com base em um objetivo. Outro ponto importante é que um bom KPI, né, um bom indicador, precisa possuir pelo menos três características principais. Uma delas é, ele precisa estar ligado a um objetivo principal, ou seja, ele tem que estar ligado a uma meta, a alguma coisa que a empresa queira atingir, tá? Então, seja vender mais, seja contratar mais, seja fazer melhores entregas, enfim, precisa estar ligado a um objetivo principal, porque senão ele não é um indicador relevante. E um outro ponto é que ele precisa ser relevante, né? Ele tem que ter um alto impacto na empresa. E também ele precisa gerar algum tipo de ação clara. Porque se você olha para um indicador e não sabe o que fazer com ele, né? Então, o que vai adiantar? O que ele vai ajudar ali? Ele não vai te responder nada, né? Então, ele precisa estar ligado a um objetivo principal, ele precisa ser capaz de gerar alguma ação clara. Então, por exemplo, putz, eu percebi aqui que minhas vendas estão caindo em relação ao ano anterior. O que eu tenho que fazer para essas vendas subirem? Então, aí você vai estudar quais são as ações que você precisa tomar. Ele precisa ser relevante, né? Com alto impacto para a organização. Putz, se eu atingir minha meta, quer dizer que a empresa vai ficar bem, né? E vai continuar crescendo, vai continuar contratando, eu posso ganhar uma promoção, enfim. Ela precisa ser relevante e de alto impacto. Então, em resumo, a grande diferença de uma métrica para um indicador é que a métrica sozinha não quer dizer muita coisa. É só um número solto. O indicador, ou KPI, né? Key Performance Indicators, ou KPI, ele é um conjunto de métricas que juntos vão entregar ali um número, né? Que vai ajudar você a tomar uma decisão, a alcançar um objetivo da empresa. E o último conceito, né, que eu quero trazer aqui, que também é muito confundido no dia a dia aí no mercado, é o OKR, ou OKR, né? O que é o OKR? Objectives and Key Results. Basicamente, ele é uma metodologia que ajuda você a definir objetivos estratégicos, né? Através de resultados-chave que vão permitir você medir o progresso em direção ao objetivo. Então, vou resumir para você. O OKR, ou OKR, basicamente é uma metodologia que vai entregar para a empresa um objetivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que o meu objetivo é aumentar a presença digital da marca. Normalmente esse objetivo, ele é um objetivo mais qualitativo, né? Menos número e mais qualitativo, tipo, aumentar a presença digital da marca. Não é tão tangível isso, né? E como eu faço para medir se eu estou ou não alcançando esse objetivo? É através dos resultados-chave, né? Que a gente tem aqui dentro dos OKRs, que são os Key Results, que basicamente serão os indicadores, serão os KPIs. Então, o exemplo aqui, ó, para eu alcançar a minha presença digital da marca, eu identifiquei que eu tenho alguns indicadores, né? Alguns resultados-chave que são importantes para que eu alcance isso daqui. Um deles é aumentar o tráfego do site em 50% nos próximos 3 meses. Então, como que eu vou fazer para medir se eu estou aumentando o tráfego do site em 50%? Eu vou levantar as minhas métricas e vou criar os meus indicadores, né, os meus KPIs, para poder entregar esse número para mim.
Um outro exemplo, elevar a taxa de engajamento no Instagram para 10%. Como que eu vou fazer isso daqui? Como eu sei que eu estou alcançando esse resultado-chave para alcançar o meu objetivo maior aqui, que é aumentar a presença digital da marca? Eu vou coletar os indicadores necessários ali para responder isso daqui, né? Para poder avaliar se eu estou ou não elevando a minha taxa de engajamento no Instagram em 10%. Isso daqui é quantitativo. Os resultados chaves são quantitativos, ou seja, eu consigo medir. Não é algo tão intangível, né? São números tangíveis que eu consigo ir lá pegar, medir e ter um número, uma métrica, um KPI, tá bom? Então, se você fizer um overview geral aqui, você vai perceber que métrica, indicador ou KPI e OKR são conceitos diferentes, são termos diferentes, querem entregar coisas diferentes aqui, mas que trabalham junto quando você desenvolve uma solução, principalmente uma solução de dados, que vai partir sempre de um objetivo principal, que é o OKR. Tá? Então, isso daqui é um pouco da diferença aqui entre esses termos. Porque, de novo, isso é muito importante você entender, porque na hora de você desenvolver o seu relatório, seu dashboard, seu produto de dados, você precisa saber resumir bem, porque às vezes a gente trabalha com conjuntos de dados muito grandes, né? E a gente coloca um monte de coisa na tela que fica confuso do usuário entender. Então, é mais fácil você saber o que você precisa aplicar com o OKR, quais são os KPIs que você precisa utilizar para responder esse OKR, esse objetivo, e, com base nesses KPIs, levantar as métricas que você vai utilizar para construir os KPIs, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria te falar aqui, era esse o processo que eu queria deixar destrinchado aqui para você. Eu vou deixar aqui agora para você um outro vídeo que pode te ajudar aí na sua jornada de aprendizado. Tá? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem conteúdo semanal aqui para você, e curtir o vídeo que vai me ajudar a entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas, tá certo? Muito obrigado aí pela sua presença, até o próximo vídeo.